Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar, acolhimento. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar, acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, começando mais um Momento SBA, esse seu canal de saúde, bem-estar e acolhimento. Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a importância do convênio e os benefícios do convênio Farmacese nesse meio competitivo aí nesse mercado, né, que nós estamos vivendo. E para isso nós trouxemos dois convidados especiais para conversar um pouquinho com vocês. Aqui ao meu lado, então, eu tenho a Cláudia Conserva, que é psicóloga há mais de 30 anos aí trabalhando com RHs e, né, com a sua empresa, hoje desenvolvendo líderes também. Então, Cláudia, seja bem-vinda ao nosso Momento SBA. É um prazer recebê-la aqui hoje. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês para um tema tão interessante, tão importante e necessário para os nossos RHs e líderes. Show de bola. E também aqui, né, quem já nos acompanha deve conhecer o William, que é o nosso coordenador de convênios aqui da Rede Farmacese. William, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Charles. Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Bom dia, então. Muito prazer estar aqui mais uma vez, porque é um tema muito relevante esse, e quanto mais nós falarmos sobre isso, mais a gente vai ajudar muita gente, né? É isso aí, gente. Então, devidamente apresentados, né, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse benefício que é ter, né, um convênio com farmácias, e pensando também no geral, quanto isso impacta não só para o colaborador, mas também para a empresa, né, no ato de gerar mais um benefício para esse colaborador. Ô, Cláudia, eu queria, para a gente começar, assim, né, trazendo um pouco dessa sua vasta experiência com RHs e lideranças, também desenvolvimento de lideranças, que você falasse um pouquinho para nós, se na vivência ali do dia a dia, os gestores, né, a empresa, o RH, tem alguma dor que seja muito específica deles em relação a benefícios, em relação ao benefício de farmácia, né, algo que você sente em relação a isso, se tratando desse mundo de saúde, de bem-estar e acolhimento mesmo no universo corporativo? Bom, primeiro, acho que são vários os desafios, né? São muitos. A gente costuma dizer, até na área da saúde, se fala muito, o lençol é curto. Então, você tem que oferecer muita coisa, você tem que cuidar do colaborador, mas você tem que garantir um caixa. Então, o desafio passa sempre por aí. Custos e impacto que eu vou gerar para o colaborador e o que eu vou ter de retorno disso, né, em relação à satisfação dessa pessoa. E quanto mais satisfeito, mais produtivo, ele mais contribui para os negócios, digamos assim. Então, a gente fala muito em produtividade, principalmente na indústria, né? É um termo muito comum, mas que a gente usa de uma forma global. Não é aquela coisa, produção, número. A gente precisa hoje entregar números, entregar resultados, mas com cuidado, com qualidade. Então, os benefícios são sempre um desafio para nós, né? É sempre um desafio para os líderes e para o RH, para a empresa como um todo. Então, quando a gente pensa como superar isso, eu imagino que muitos RHs que estão nos ouvindo agora estão lá pensando o que é o melhor, como que eu posso fazer. Então, quando a gente consegue conciliar um baixo custo para um benefício que tem um alto impacto para o colaborador, é o melhor dos mundos. E a gente sabe que quando fala de saúde, porque quem tem mais saúde está mais feliz e produz mais e melhor. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Então, como que a gente pode garantir saúde para os nossos colaboradores, em especial nos dias de hoje? E aí nós não estamos falando só da saúde física, a gente fala da saúde de um modo integral. Como que a gente pode assegurar que esse ambiente, o lugar onde nós trabalhamos, a empresa onde eu atuo, cuida dos seus colaboradores, mantém um ambiente seguro, saudável? Acho que essa é a primeira missão, né, de um líder. E a primeira missão de um RH é garantir que aqui seja um ambiente saudável para as pessoas estarem. E aí vocês têm a fórmula, né? A gente tem aí uma das opções, né, sugestões. Uma coisa que a Cláudia falou que eu achei bem legal é esse pensamento realmente, né, que a gente também não pode ser hipócrita, né, de questão de custo versus o impacto que isso tem, né?
E isso é importante a gente também deixar claro, quando a gente fala no convênio da farmácia, o convênio Farmacese, né, William, é algo que tem um custo quase zero para uma empresa, né, quando a gente traz para o nosso âmbito da Farmacese. Queria que você falasse também um pouco sobre isso hoje, se a empresa foi lá e está à procura de um convênio com uma farmácia para oferecer isso para o seu colaborador. A Farmacese, como que funciona isso, né, para trazer já para a gente juntar com o que a Cláudia trouxe? Muito bom. Primeira coisa que eu gostei muito que a Cláudia comentou foi, além dessa relação do custo, é a ideia da gente primeiro cuidar do líder, né? Então, eu acho que já é um trabalho que a Cláudia já está bem acostumada, né? A tratar com os líderes e manter os líderes sempre engajados, porque o líder engajado ele vai descer para a equipe dele, né? E, consecutivamente, a equipe vai sentir que o líder está pensando neles. Então, acho que o ponto crucial aqui é isso, né? O líder, primeiro, está pensando. E estamos falando de líderes lá de cima, né? Começa lá em cima. E começa lá em cima com relação ao custo também. Então, assim, hoje, respondendo a sua pergunta, Charles, eu acredito que o convênio da farmácia, além dele não ter custos, né, ele não tem custo para você fechar o convênio, né, com a empresa, nós oferecemos os melhores descontos em medicamentos. E assim, não estou falando aqui da boca para fora, só falando porque sou o coordenador dos convênios, mas sim porque realmente isso pesa no bolso do colaborador. E, como a Cláudia comentou, o balanço ali do RH está entre, eu preciso oferecer um ótimo benefício, só que eu tenho que ter menos custo. Então tá aí uma solução bacana, né? Lógico que você não tem custos para fechar o convênio e ainda os colaboradores têm desconto nos medicamentos. E basicamente assim os descontos vão de 30 a partir de 30% até 80%, né, em medicamentos. Então assim, ter a Farmacese, né, dentro da indústria, né, dentro da empresa, é tão bom quanto outras farmácias, logicamente, porque além dos descontos que você vai ter, você ainda tem a saúde dentro da empresa, que é, né, os programas que a gente faz, então as ações internas dentro da empresa. Então, acredito que essa colocação de custos versus o impacto que isso tem, mesmo porque os benefícios também são estendidos para toda a família. Então, um colaborador consegue estender aquele benefício dos medicamentos para toda a família. Então, ele leva para casa esse benefício da farmácia, né, que a indústria deu, que a empresa deu, né, que o RH conquistou muitas vezes, porque o RH é a nossa porta de entrada. Então, ele conquistou esse benefício, repassou os colaboradores vão até em casa, né? Estendem esse benefício para os familiares, então acho que é um ganho de todos, né? Todo mundo ganha nesse processo. Não, perfeito. E uma das coisas, enquanto você falava, William, eu estava aqui pensando, Cláudia, nesse tempo que você trabalha com lideranças, até mesmo o tempo que você atuou frente a esses RHs, essa questão de convênio é uma dor dos colaboradores, de gestores da empresa em si? Não só para a farmácia, mas os benefícios no geral. É uma dor para esse pessoal? Os benefícios assim são dor para geral, porque a gente nunca sabe se esse benefício, porque um outro desafio é que o benefício que você ofereça seja atrativo para o colaborador, que gera impacto, né? Como eu falei. Então, a gente fica ali medindo isso. E então sempre é uma dor. Porque muitos benefícios têm taxas altas, têm valor de mensalidade por colaborador alta. Então, eu já, como diretora de RH, lá no passado, eu fui cliente Farmacese, né, a empresa que eu atuava, nós tínhamos o convênio, e o grande diferencial foi esse. Eu me lembro muito bem da pessoa que me trouxe da minha equipe, que falou, Cláudia, tem o convênio Farmacese, estou conversando com eles. Falei, gente, pelo amor de Deus, nós não temos mais condição de mais um benefício, nós não vamos conseguir, nós temos que fazer uma ginástica aqui com os que a gente tem, ou qual que a gente vai tirar? Não precisa tirar nenhum, porque não tem custo, é custo zero. Então, acho que esse é um grande diferencial. É um grande diferencial, principalmente nos dias de hoje. Porque não adianta a gente pensar, é realmente difícil da gente conciliar, porque tem coisas que são tidas como benefícios, mas elas são obrigatórias. Né? Então, já são obrigatórias, eu não tenho como fugir delas. Então, eu não consigo tirar determinado ganho que hoje o colaborador tem para trazer um outro benefício, porque não, eu sou obrigada a conceder aquele benefício, né? Aquela vantagem. Então, os líderes, como a gente estava falando aqui, é uma segurança para ele. Porque tem uma questão da saúde que a gente fala que é muito importante, que muitas pessoas não dão continuidade aos tratamentos porque não têm dinheiro para comprar o medicamento. Então, ele vai conseguir comprar o medicamento com desconto, quando você fala que tem até 80% de desconto, nossa, maravilhoso. E, então, isso vai garantir, e descontado em folha, né? Estou aqui puxando a memória de como é que funcionava. Já está lembrando. Então, isso garante que ele vai dar continuidade ao tratamento. E aí eu diminuo o absenteísmo.
Eu diminuo o presenteísmo, né? Eu melhoro, né, os índices de presenteísmo. Por quê? Referente a presenteísmo, porque às vezes a pessoa está doente, está trabalhando, mas ela não está ali. Ela não está integral ali, porque ela não está dando conta de uma dor, ou não concluiu o tratamento, como eu falei. E isso é muito mais real do que a gente pensa, né? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. E quando o benefício vai para dentro da família, aí eu gero uma lealdade da família inteira. Então, isso amplia. Eu trabalhei muitos anos atrás na Coca-Cola, trabalhei em 2 empresas que a gente tinha isso muito forte. Aqui no Sul não tem atuação, que é a Companhia São Geral de Aviação, que hoje é Gontijo, isso lá no meu início de formação lá como psicóloga, e depois na Coca-Cola. As 2 empresas, a gente trazia a família para visitar a empresa. A fábrica, por exemplo, era maravilhoso, né? As crianças todas, as esposas visitando a fábrica e a gente conversando e contando como que funcionava. Isso já gerava um vínculo enorme com a empresa, porque o meu pai trabalha, que minha mãe trabalha, né? Que até estendia um pouco mais para tios, netos, para avós. E aí, quando você pensa que a farmácia ela vai para dentro da casa da pessoa, não precisa nem trazer na empresa, né? Porque hoje tem outros dificultadores. A empresa vai para dentro da casa via o benefício da farmácia. Então, esse é um desafio que eu já consigo transpor muito rapidamente. Nem eu, empresa, né? Vocês já fazem isso por nós. Então, estou aqui puxando a sardinha, né? Mas é porque realmente foi muito vantajoso quando a gente experimentou, e hoje, conversando com vocês, quando vocês contam tudo mais que o benefício oferece, né, que o convênio oferece, porque outra coisa, a gente tem que ficar buscando. Eu quero agora um convênio com tal coisa, vou atrás desse convênio. Agora, não, farmacêutico bate na porta, chega lá e o convênio está pronto. E para implantar muito rapidamente, é uma API ali, uma coisa simples de sistema que resolve e não tem problema, né? Então, acho que facilita muito. E isso, Cláudia, que você trouxe é bem importante, né? A gente tenta ao máximo, o William está aqui, pode explicar até um pouco mais, a gente tenta ao máximo minimizar esse trabalho que a gente repassa para os próprios RHs, para as empresas, porque a gente entende justamente isso, que vocês não têm somente um contato conosco, né? Que vocês têm toda uma operação que toca e todo um trabalho com outros benefícios, com outras empresas. Então, aqui a gente tenta ao máximo, né, William, minimizar essa necessidade de jogar um relatório, um serviço, um sistema para as empresas. Um parêntese, eu falei dos desafios da empresa, os desafios do líder, mas para o RH, não traga mais trabalho para a gente. Exato. Por favor, não tragam, porque não vai facilitar a nossa vida. A gente pensa muito ali no custo-benefício também em relação a isso. Vai me dar tanto trabalho de implantar, e eu não sei se as pessoas vão gostar, porque depois de funcionando, que a gente entende que teve adesão, que às vezes eu desisto. Coisas que poderiam ser muito interessantes, mas que são muito trabalhosas. Eu não estou falando, não é preguiça, não. É o volume de coisas que uma área de RH hoje tem que lidar. E aí você tem uma coisa para te trazer mais problemas ao invés de solução. Exatamente. De E justamente pensando nisso, que a gente, o tempo todo, tem um setor que é responsável por isso, justamente para pensar em maneiras de minimizar esse trabalho que é desprendido, né, William, para os nossos parceiros, né, conveniados. Eu acho que o ponto aqui é, quando a Cláudia fala assim, vamos, né, minimizar o trabalho do RH, e eu vou, né, fazer das suas palavras, né, com certeza vocês em equipe de RH, muitas vezes dentro da empresa, também são enxutas, né? É uma equipe pequena para tomar conta de muitos colaboradores. Então, muitos, e outra, que eu acho que a Cláudia trouxe muito bem, os processos que já são da equipe de RH são tantos vinculados à lei, né? Então, são muitos projetos ali que eles têm que fazer acontecer, né? Não é uma coisa assim, eu vou trazer um benefício. Não, é lei. Então, assim, é o primeiro, né? Na hierarquia ali, ele é o primeiro. E aí vem o que a gente pode fornecer de melhor até para os colaboradores para, né, como você disse, reduzir o absenteísmo, né? Trazer esse presenteísmo para dentro da empresa. Então, assim, hoje nós temos essa particularidade do nosso convênio, que é muito simples e muito fácil. Então, é uma plataforma nossa, ele é super tranquilo de implantar, tudo que você quer em relação aos colaboradores está ali dentro, né? É muito tranquilo, você consegue alterar saldo, consegue adicionar, demitir de forma tranquila, e em muitas empresas a gente tem isso até conectado no próprio RP da empresa.
Então, que facilita ainda mais, né? Então, você demitiu o colaborador lá, ou então adicionou um novo colaborador, automaticamente já adiciona no convênio, né? Então, isso é muito tranquilo. O RH recebe um relatório nosso, que a gente já consegue também ir direto para a folha de pagamento, esse relatório, né? Então, tira todo esse trabalho do RH, né? Que é muito tranquilo. O RH vai se sentir muito, né, bem com isso, porque ele vai estar oferecendo convênio, ele vai estar trazendo a farmácia, como você colocou, né? Para dentro da empresa e também para dentro da casa do colaborador, que eu acho que isso é fundamental hoje. E ele vai ter esse ganho realmente porque não tem custo e também porque ele não tem trabalho a ser feito dentro desse convênio. Não é uma coisa que ele tem que ficar cuidando, que ele tem que ir atrás. E deu problema. Não, a gente tem uma equipe para isso, então tem apoios em cada regional, né? Justamente para atuar com aquelas empresas e trabalhar diretamente ali com os RHs. Então, os RHs hoje que têm o convênio, né, se sentem muito tranquilos, né? A gente já tem dados, né, que representam uma redução realmente no absenteísmo, né, entre empresas que têm e que não têm o convênio. Então, isso é muito factível. E tem esse ponto também de trazer para a vida dos beneficiários, né, para dentro da casa do beneficiário, do colaborador, né, esse benefício que é a redução, né, o desconto, né, nos valores e medicamentos e também esse cuidado com a saúde. Acho que isso é de suma importância. Então, trabalho não vai ter, só Vamos minimizar esse trabalho aí para maximizar essa promoção de saúde, muito né? bem. Porque eu acho que é importante a gente falar assim, nós estamos falando de custo, de trabalho, mas o impacto positivo do benefício é muito maior do que qualquer outra coisa que poderia ter, né? E que bom que vocês já diminuem isso também, então o impacto fica maior ainda. Ô, Cláudia, se a gente fosse pensar assim, né? Você, enquanto gestora de negócios e que trabalha com altas lideranças também, hoje, se a gente fosse fazer um pedido aqui, vamos fazer uma consultoria gratuita aqui. Vou aproveitar desse espaço. E aí, o que, no ponto de vista seu e do que você vivencia, um convênio de farmácia deveria ter? O que é importante para um convênio, se a gente pensar num convênio de farmácia? O que você espera de um convênio de farmácia? Bom, primeiro que muita gente acha que é só desconto, né? Que faz diferença. Eu acho que desconto qualquer um tem. Então, isso não faria diferença. Eu poderia... Inclusive, uma empresa pode ter convênio com várias farmácias. Vai lá e fala que você é da empresa tal, que você vai ter desconto. Mas o que seria o grande diferencial é a experiência que o colaborador tem com esse convênio. Então, como que é como que é a abordagem da minha chegada nessa farmácia, ou como que é que essa farmácia chega até mim. Então, a gente usou uma palavra, eu não estou querendo tomá-la de vocês, mas vou falar, que é o acolhimento, né? Então, como que essa pessoa é acolhida? Porque hoje em dia, a gente já tem estatísticas que falam que o colaborador ele permanece cada vez menos tempo na empresa. Tem números que falam que é a média de 6 meses. Então, como é que eu faço? Eu preciso, então, porque tem duas coisas, né? Eu preciso garantir que essa pessoa fique mais de 6 meses. Então, ela vai ficar 10 meses, ela vai ficar 1 ano, vai ficar 2. Antes disso, eu preciso garantir que o tempo que ela ficar seja bom. O tempo que ela ficar aqui, seja 1 mês, seja 10 anos, que seja saudável, que seja positivo. Então, o que eu consigo oferecer para que essa pessoa esteja aqui integralmente? Que ela esteja feliz aqui. Eu acho que o convênio precisa me proporcionar isso. Então, eu vou dar spoiler aqui, William, vou tomar sua fala, né? Porque a gente conversou um pouco antes. Eu sei que tem números, tem dados que embasam as ações ali do RH, vou deixar para você contar isso tudo, mas eu acho que isso colabora muito para que eu garanta esse bem-estar do colaborador aqui no tempo que ele estiver aqui. Então, acho que a empresa tem que ser esse lugar, igual eu falei, esse lugar seguro, esse lugar saudável, que passa pelas relações, é lógico, começa com uma liderança, a liderança também saudável, forte e integrada nesse ambiente, próxima dos seus colaboradores, mas um jeito de eu também garantir isso é tendo um convênio que faça toda essa trajetória do colaborador. E aí uma coisa importante, porque eu penso muito na hora que eu estou falando isso, a trajetória de um colaborador ou de um familiar doente. Mas a farmácia, ela é um lugar para quem não está doente também. A gente está lá o tempo todo. A gente tem necessidades atendidas numa farmácia que independem de estar doente ou não. Pode ser um sintoma muito simples, pode não ter sintoma, porque eu tenho coisas ali que eu preciso, e também eu posso estar com alguma doença que exige um tratamento um pouco mais prolongado. Então, garantir isso, essa jornada do colaborador nesse período dele, em especial no período que a saúde está mais fragilizada, eu acho que é o que
eu teria de maior expectativa de um convênio. Perfeito. E aí eu jogo para você, William, o que o convênio farmacêutico tem de diferencial, né, para entrar nas empresas? E eu acredito que a gente falou muito sobre isso aqui, mas assim, a Cláudia matou ali quando ela disse, não é só desconto, né? Então aqui o ponto crucial é, desconto todo mundo tem, desconto todo mundo vai querer oferecer o melhor desconto ali em farmácia, né? Ah, eu ofereço 30, eu ofereço 40, eu ofereço 50, mas e o cuidado? Que eu acho que a Cláudia trouxe muito. Quando o colaborador entra nessa farmácia ou quando a farmácia vai até a empresa, como é esse cuidado, né? Como é esse atendimento, como é esse acolhimento que a gente fala tanto? Então eu acredito que esse é um ponto que a gente dá show, né? Isso, não estou aqui falando só porque a gente está cuidando da farmácia, mas sim, nós já fomos considerados várias vezes, né, em vários rankings ali, como uma farmácia que tem um dos melhores atendimentos, né? Por muito tempo, né, e até hoje se permeia que nós somos referência em confiança. Então, assim, em muitos locais aqui do estado de Santa Catarina, a Farmacese é referência, né, em confiança. Então, alguns médicos até falam, olha, vai na Farmacese. Ah, mas eu não sou cliente, não sou da indústria. Vai na Farmacese, porque lá eles vão olhar minha receita, eles vão tratar minha receita com carinho, eles não vão ficar fazendo troca de medicamentos, né? Que às vezes uma indústria farmacêutica pode ir lá e, né, querer trocar, ou então não vai dar aquele medicamento de um laboratório não tão, né, confiável, né? E hoje nós temos isso. Então, hoje nós trabalhamos só com laboratórios super confiáveis, né, com várias regras para se trabalhar com o SES. Então, se tem, né, essa particularidade das regras. E também a questão do acolhimento que a gente leva da farmácia para dentro da empresa. Então, como eu coloquei, não é só custo, né? Não é só o benefício do desconto, mas é também as ações que nós trabalhamos dentro das empresas. Isso gera uma infinidade de dados, Cláudia. Hoje a gente consegue ter noção e trazer isso para o RH de quantos colaboradores tem na empresa, quantos estão usando o benefício, quantos não estão usando ainda, né? E de que forma que eles estão usando esse benefício, né? Por exemplo, no geral, a gente consegue fornecer relatórios de, olha, tem um consumo muito excessivo ali de antidepressivo, né? Traz isso para o médico do trabalho fazer um trabalho com a equipe, né? Então, assim, a gente não vai dar os dados de colaboradores, mas é um dado no geral, né? Para que o RH da empresa, ele saiba que aquilo é um ponto que ele precisa cuidar, né? Ele leva isso para o médico do trabalho e cada vez mais a farmácia está ali sendo o palco, né, talvez, dentro da empresa, de um trabalho muito sério com relação à saúde dos colaboradores, né? Então, acho que isso é muito importante. É uma visão que os RHs acredito que tenha, né, esse pensamento, né? O que eu vou trazer para os meus colaboradores que vai ser um benefício que eles vão sentir isso na pele, né? Eles vão dizer, olha, é muito bom trabalhar aqui por conta disso. Como eu até comentei no início, a gente estava batendo um papo antes, é um benefício invisível, né? Porque se a gente for ver, não é aquela coisa que, eu só trabalho na empresa porque tem farmácia. Não, às vezes quando ele sai da empresa e entra em outra, né? Você disse que hoje o turnover é muito alto, né? Hoje o turnover está aí acima de 50% quase, né? As empresas muito, muito rápido. Então, se ele chegar na outra empresa e não tem farmácia, ele vai sentir, ele vai dizer, puxa, como era bom quando eu tinha o convênio lá, como era bom quando a farmácia vinha aqui, né, e realizava as ações. Então, acho que isso é o que o convênio tem, respondendo a sua pergunta, Jéssica. E eu acho que para o RH, você falou uma coisa dos dados, isso é fundamental. Eu até lembrei, enquanto você estava falando, que se fala que para cuidar de uma criança precisa de toda a aldeia, né? Não sei se vocês já ouviram isso, que são as redes de apoio. E para cuidar de um colaborador também a gente precisa. São várias frentes que às vezes são necessárias para a gente saber. Então, tem um médico do trabalho que funciona super bem, mas às vezes eu não tenho esse indicador que você trouxe, porque a pessoa não fala. Ela foi no médico fora, então eu não sei como que é. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha atenção primária à saúde, era riquíssimo isso, porque você consegue ter mais informação, mas eu não sei, na sequência, quando eu falo da coordenação do cuidado, né, na atenção primária à saúde, a gente fala muito da coordenação do cuidado, tem uma ponta que a gente nunca sabe, se ele cumpriu o medicamento, se ele cumpriu o tratamento tomando o medicamento. Eu sei por onde ele passou. Eu sei que ele foi no médico tal, ele foi no especialista, ele fez exame, ele voltou, ele está aqui de volta. Eu consigo até medir se ele está melhorando ou não está melhorando, mas quando eu tenho essa informação no meio do caminho, antes dele voltar, é muito positivo. Então, acho que isso colabora muito. Quando você falou do atendimento da Farmacese, né, no balcão ali da farmácia, eu me lembrei de uma experiência que eu tive há alguns anos. Eu trabalhava na Mauro Ramos, e aí tem uma Farmacese ali, né?
Tínhamos. Ah, A que gente fechou. pena. Ah, então, na minha época ainda tinha. E aí eu estava tratando umas dores de cabeça crônicas e a médica tinha me mandado tomar, ó, você toma esse medicamento, se esse não der certo, você toma esse outro, para poder aliviar. E a farmacêutica da Farmacese viu que aqueles medicamentos eram incompatíveis, que eu não deveria tomar os dois na sequência, se fosse, eu tinha que esperar 24 horas de tomar uma droga para tomar a outra. Então, isso mudou minha vida. Mudou completamente, porque aí é outro assunto, né? Mas eu não tive mais o rebote daquela dor, etc. Então, eu fui salva de um risco de saúde por uma farmacêutica lá da farmácia de vocês. Olha que legal. É Os muito legal farmacêuticos saber. agradecem. Que legal, esse feedback é muito importante também para nós, né? E assim, Cláudia, isso é algo que a gente leva muito a sério, esse cuidado mesmo com a saúde, essa preocupação, esse fato de promover a saúde, o bem-estar, realmente através do nosso acolhimento, né? Então a gente trata muito isso como um pilar muito importante dentro da Farmacese. Quando você traz esse feedback, ele vem realmente para ratificar isso que a gente está fazendo, né? Esse trabalho. Então é muito legal quando tem esse tipo de retorno, assim. Até obrigado por nos contar sobre isso. E aí entra, né, Cláudia, isso nós procuramos fazer em todas as esferas dos nossos atendimentos mesmo. E quando a gente trata do convênio, a gente traz isso também muito forte, né? A gente tem algumas ações, né, William, que nós levamos diretamente para a empresa. Então, nós vamos lá com o farmacêutico, ele faz um atendimento ali para ver sua pressão, para ver sua glicemia, né? Por muitas vezes, a gente leva uma nutricionista. Então, nós somos a única rede de farmácias que consegue, né, que tem nutricionistas próprias aqui do nosso Alimenta SESI, que elas nos acompanham por muitas vezes em algumas empresas, também para dar um apoio, falar sobre alimentação saudável, né? Falar sobre fazer uma bioimpedância, então para conectar todos os ramos da saúde, porque a gente entende que isso é muito importante. E aí eu queria saber um pouco de ti, assim, se hoje dentro desse universo, né, de RHs, de liderança que você também trabalha, né, fortemente atua, né, hoje em dia, você vê essa preocupação com a saúde mesmo dos colaboradores? Você vê que quando entra para dentro, quando entra assim no RH, na empresa, eles têm essa preocupação forte? Eu estou quase te devolvendo a pergunta. É uma pergunta difícil essa, né? O William ficou olhando assim, fiquei olhando e falei, será? Ficou olhando, será? Não tem outro caminho, isso é fato, né? Acho que muitas empresas estão indo nessa direção, sim. Tem várias plataformas de saúde que as empresas estão adquirindo, agora com a NR1, né? Aí até adiou aí, né? Mas tá aí batendo na porta, né? Alertou todo mundo sobre esses cuidados. Muitas empresas estão sim nessa direção, mas ainda tem um caminho longo a perseguir, porque a gente ainda vê muita empresa que oferece alguns benefícios, mas não olha para a saúde, outras que não oferecem porque nem estão olhando, e aquelas que olham e analisam dados e direcionam as ações. Eu vejo que ainda não é tão claro para as pessoas aquilo que eu falei assim, gente saudável é mais feliz e produz mais melhor. É invisível, né? Eu acho que isso ainda não é tão claro para muita gente. E aí a gente fala da alta liderança, né? Às vezes os donos da empresa, os fundadores da empresa, muitas vezes eles entendem que essa é uma necessidade que tem que ser atendida individualmente. Então, até percebe que precisa, nossa, essa pessoa não está bem, essa pessoa está... Mas é como se esse cuidado com saúde fosse da pessoa, que ele que devesse cuidar, e isso não é papel da empresa. E eu até entendo, tá, gente? Muita gente pensar assim, porque é tanta coisa que é papel da empresa, que é obrigação da empresa, que fica pesado. Mas quando a gente vê um convênio que não tem custo, eu não tenho nenhum impeditivo, né? Impeditivo, eu não tenho nenhuma vírgula, nenhum senão para eu não ter esse convênio e que vai gerar mais saúde para as pessoas, talvez seja um bom começo, né? Talvez seja um bom começo. Mas então, assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, eu acredito que algumas empresas sim, mas a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Infelizmente. E muito disso, eu não sei, né? Eu posso estar equivocado e você pode me corrigir também. Eu acho que muito disso também está ligado com o que a gente conversou antes, no sentido de muita burocratização do próprio trabalho ali do RH, talvez de ter muitos processos já hoje ali que são muito densos para esse setor da empresa, às vezes acaba que
que vem como mais um peso, né? Tipo, tem que correr atrás disso. Mas sabe, quando você perguntou se as empresas estão olhando para isso, eu acho que os RHs olham mais. Eu falo assim, enquanto decisão da empresa, que envolve a alta direção e não só o RH, eu acho que eles olham menos. Mas o RH vê, o RH percebe essa necessidade. E a gente tem, os RHs são muito bons nisso, né, de enxergar o colaborador, de comprar a dor do colaborador, e eu acredito que eles têm essa percepção e essa visão maior. Muitas vezes eles não conseguem avançar porque a decisão não está com eles, mas quando eu estava falando que ainda tem um caminho longo, eu acho que o caminho longo maior é do convencimento, de mostrar a importância, de argumentar com as lideranças, com alta executivos sobre isso, do que o contrário. Quem tem o poder de canetar mesmo, né? Dá um ok aqui. E aí, William, vocês notam alguma resistência em relação a isso também quando vocês vão? Porque como a própria Cláudia trouxe, né, a gente tem isso de ir, né, atrás, né, nós vamos oferecer esse benefício. E quando vocês chegam para oferecer, vocês sentem essa resistência? Na hora que a Cláudia estava comentando ali, eu fiquei pensando em várias situações que eu ouço da minha equipe, né, de feedbacks, quando eles vão até empresas oferecer o convênio, e tem empresas que dizem não. Então, ele não tem custo, ele não dá trabalho, ele só traz benefício, a empresa diz não. Mas, assim, justamente, eu acho que a gente consegue agora, na minha cabeça aqui, eu consegui já segregar as empresas, como a Cláudia trouxe, que estão preocupadas em cuidar da saúde, né? Aquelas que estão começando a olhar agora, porque realmente isso veio à tona, né? Olha, a saúde do colaborador é importante, vamos olhar para isso, porque senão a gente vai só ladeira abaixo. E tem as empresas que não estão nem aí, não estão vendo, né? Então, eu consigo ver essa diferença entre as empresas. Mas eu acredito que está muito voltado a excesso de trabalho dos colaboradores do RH também, pensando que é um grupo que ele absorve muito problema, né? Então, imagina, né? Cuidar das pessoas. Hoje as pessoas estão precisando ser muito mais cuidadas, né? Cada vez mais. Então, tem um setor que só cuida das pessoas. Então, dá para imaginar o tanto de problema e o tanto de preocupações que as pessoas que cuidam das outras devem ter dentro de uma empresa. Então, é natural isso. E aí a gente não insiste, mas a gente diz, olha, as portas estão abertas, né? A gente consegue voltar aqui a qualquer momento e dizer sempre que nós estamos à disposição, a gente sabe que isso impacta nos colaboradores. Teve empresas, por exemplo, que trocaram o convênio, né? Que aderiram a cartões de benefício, essas coisas às vezes, né? E a gente sente o quanto os colaboradores, depois eles voltam à farmácia e falam, infelizmente eu não tenho mais o benefício aqui, né? Então, a gente sente que ele perdeu algo, né? Então, a mensagem que eu trago para essas empresas, né, Charles, e respondendo a sua pergunta também, hoje a gente enfrenta muito, né, empresas que não estão preocupadas com a saúde dos colaboradores, mas também empresas muito preocupadas. Empresas que pedem um relatório diferenciado, empresas que querem atuar no detalhe, né, querem sentir ali com os colaboradores, querem levar a farmácia para dentro da empresa mais vezes, não só no CIPAT, né? Vamos fazer um CIPAT, então traz a farmácia para cá, a gente já faz um grande evento, tá tudo certo. Tem empresas que agem assim, tem outras empresas que falam, olha, todo mês eu quero vocês aqui. Todo mês eu quero a farmácia aqui, porque eu sei que esse trabalho, toda vez que vocês vêm para cá, quando vocês vão, os colaboradores ficam muito bem, levam praticamente um mês todo ali engajados, justamente por isso, né? Não é só medicamento. Então, Essa ação também não tem custo. Não tem custo. Todas as nossas ações, Cláudia, parece um jabá aqui, mas vamos aproveitar. Todas as nossas ações não têm custo, né? Então a gente leva o farmacêutico lá dentro da empresa. O Charles comentou, e me perdoem, eu esqueci de falar. Realmente a gente leva a nutricionista até a empresa. Então, para fazer um trabalho que eu acho muito importante, que é a saúde não começa ali tomando medicamento, né? Não é assim que a gente cuida da saúde. Saúde começa pela boca. Saúde começa pelo que nós estamos, né? Como a gente está se alimentando, né? Então, a nutricionista está ali para fazer esse trabalho. Então, a gente bebe muito dessa fonte da Alimenta SESI para trazer esse ponto que é crucial, que é o cuidado do colaborador ali na ponta, né? Até pegando só um gancho ali, Cláudia, também, a gente tem essa ação, né? Porque a gente fala muito de saúde, bem-estar e acolhimento. E bem-estar, como você mesmo disse, você não vai na farmácia somente para comprar remédio porque você está doente, né? Você vai também para cuidar da sua pele, fazer um tratamento. Nessas ações gratuitas, a gente leva uma empresa que faz
lava o cabelo das mulheres, seca o cabelo para ter esse cuidado, para Tratamento falar sobre capilar, tratamento sim. capilar, tudo isso. Por quê? Maquiagem, Porque muitas maquiagem, vezes. automaquiagem, autocuidado, skincare. Então, por quê? Não é somente no intuito de vender, é promover saúde mesmo, né? Então, eu acho que isso é um dos grandes papéis nossos, né? Quando a gente fala que a gente quer levar a promoção de saúde para os nossos colaboradores, né? Então, é trabalhar em todas as esferas que são possíveis dentro da nossa empresa. Acho que isso é importante. Sabe, a gente falou que eu citei a NR1, né, que ela teve uma adequação agora falando da saúde mental. Mas você oferecer um convênio desses tão amplo, provavelmente gera uma tranquilidade maior para o colaborador e isso melhora o nível de estresse dele, provavelmente vai impactar de uma forma positiva para a saúde mental dele, né? Quando a gente fala que é invisível, é justamente isso, né? O RH, ele pensa assim, eu preciso tomar uma decisão a curto prazo, né? Então, o colaborador ali, ele tá com um problema de saúde mental, né? Ou então estamos vendo um crescimento em problema de saúde mental, como eu vou cuidar disso, né? É um convênio de farmácia. Não, convênio de farmácia não vai me ajudar agora, né? Só se ele tiver que tomar um remédio. Não, tem todo um cuidado, então a gente leva a farmácia até a empresa, a farmácia vai até a casa dos colaboradores, né? Então, de alguma forma, né, uma forma mais, né, não tão específica assim, mas sim, isso gera o cuidado. Por isso que eu digo que é invisível, né? Vai demorar talvez 2, 3 meses para você sentir aquela diferença dos colaboradores antes e depois convênio, né? Então eu acho que aí está o ponto. Os RHs precisam ter esse canal mais aberto, justamente porque não tem custo, né? E pensar, estou oferecendo um convênio, estou oferecendo algo a mais para os meus colaboradores, eles estão levando isso para a família deles, isso está sendo um benefício, eles estão vendo isso, então, né, já vira praticamente um benefício adquirido, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais esses momentos. E nós, enquanto colaboradores, assim também, eu acho que isso é muito legal quando nós temos essa oportunidade da escolha, né? De poder ter uma farmácia que nos atende na sua plenitude, que nos dá suporte. Eu acho que isso é muito legal. E aí, nós vamos caminhando já para o final. Parece que foi agora que a gente recém começou, né? E aí, Cláudia, eu queria que você também desse assim, um direcionamento para o pessoal sobre a importância disso, né? Dessa escolha, desses benefícios, e também falasse um pouquinho depois para nós do que você faz, como você representa a sua empresa, até para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, saber aí qual é esses direcionamentos da Cláudia. Tá, obrigada por esse espaço, né, para eu falar aqui. Mas vou começar com a resposta, né, da sua pergunta. Primeiro que eu penso que os RHs têm que cuidar dos benefícios. Hoje a gente fala muito dos benefícios flexíveis. Então, eu acho que o próprio convênio Farmacese, ele é flexível por si só, né? Porque ele tem várias ações, várias possibilidades. Eu posso participar de uma ação com a nutricionista, eu posso participar de um outro que foi lá para a CIPAT, que tem um outro tema de tabagismo. Enfim, eu tenho essa flexibilidade em um único convênio. Então, porque hoje a gente está cada vez mais falando disso, dos benefícios. Há um tempo atrás a gente usou isso, dos benefícios flexíveis. Eu vou até falar que esse nem é o termo mais que a gente tem usado. A gente tem usado os benefícios personalizados, né? Então, é um benefício personalizado que o RH deve buscar. E compatível com a realidade da empresa, sem custo, não tem por que não fazer. Né? E pensar que ele vai trazer ganhos adicionais. O William falou muito da questão dele ser silencioso, porque o que acontece? Vamos imaginar um RH fez uma pesquisa, a empresa fez uma pesquisa de clima, teve uma resposta. Aí o RH trabalha incansavelmente por 3 meses para melhorar aqueles pontos que eles trouxeram, faz uma outra pesquisa, ela não mudou. Porque a percepção, ela demora. A pesquisa de clima, ela é uma pesquisa de percepção. Então, eu melhoro uma ação, eu melhoro de novo, repetidamente. Então, no outro ano, ou daí a 2 anos, quando eu fizer uma nova pesquisa, atuando na melhoria, óbvio, né? Permanentemente, eu tenho, então, uma nota melhor na pesquisa de clima. Por quê? Porque primeiro eu melhoro e depois a pessoa recebe aquilo, mas ela demora um tempo para ter a percepção daquela mudança. E o benefício de farmácia ele é um pouco isso. Por quê? Em 3 meses, você falou assim, em 3 meses começa a perceber. Pode ser que não. Em 3 meses, vocês conseguem ver que as pessoas começaram a usar. Mas elas estão usando, mas ainda não viram que isso é tão vantajoso.
né? Então, ela vai demorar ali 6 meses, 1 ano. E, muitas vezes, no ritmo que a gente anda, né, de tudo com tanta pressa, respostas rápidas, eu não tenho essa resposta rápida. E aí, não, então esse benefício não está me atendendo, eu tenho que ir para o outro. Não, mas mantém ele, fica lá com ele. Não tem custo, Fica com ele, não tem custo, né? Só tem ganhos. E traz mais uma coisinha, começou com desconto, agora pede uma ação. Vou dar trabalho para o Tá William. ótimo, é Dá isso, trabalho pro é William. isso que a gente quer. Começa com mais uma ação e traz a empresa, traz a farmácia para dentro da empresa, né? É porque talvez o nome farmácia, né, a pessoa não entende a amplitude que é o convênio. Então, até Farmacese é bom, né, que já fica, até a marca fica mais forte. Então, acho que é isso, que os RHs invistam em benefícios personalizados e eu acredito que o convênio de vocês ele possibilita isso, né? Então, eu só vejo ganhos. A minha empresa atualmente, contar um pouquinho, é uma empresa pequena, mas eu já vou sair daqui com o convênio. Já vai sair com o convênio Com o pronto. William. O William já vai começar a trabalhar aqui na hora que a gente terminar. Já tem. Então, assim, contando um pouquinho da minha empresa, eu tenho 30 anos de RH e o que eu percebi nesse tempo, há 2 anos, eu já fui consultora de RH há um tempo atrás, em todos os processos de RH, mas há 2 anos, quando eu decidi estruturar o meu negócio novamente, que aí eu vim para uma empresa em Santa Catarina, me apaixonei por Florianópolis e fui ficando, e aqui estou, né? Há 2 anos eu estruturei, então, o meu negócio e eu quis focar em liderança, porque eu acho que tudo começa com o líder. Então, se o líder está bem, a possibilidade da equipe ficar bem é melhor. Se o líder entrega mais, a possibilidade dessa equipe... O líder é muito espelho. Então, cuidar da liderança é um bom negócio para as empresas. É isso que eu acredito. Eu falo sempre que é potencializar a liderança para alavancar negócios. Então, por isso que eu estruturei a Lidera Mais Desenvolvimento com essa lógica. E nesses 30 anos de experiência, 22 são na área da saúde. Por coincidência, né, que não tem coincidência nas coisas, né? E aí eu entendo muito a dor do mercado de saúde. Trabalhei em operadora, trabalhei em hospital, trabalhei em empresa que presta serviço para operadora, empresa de telemedicina, empresa de atenção primária à saúde. Então, laboratório, empresa de imagem, também atuei numa empresa nacional de imagem. Então, isso me mostra muito da dor do mercado de saúde. Me mostra um pouco do quanto as empresas ainda precisam se ligar no tema saúde, as empresas que não são do segmento. E, às vezes, muitas empresas do próprio segmento de saúde que não cuidam tanto da saúde dos seus colaboradores também existe. A gente tem de tudo um pouco, né? Então, eu decidi atuar com os líderes em função disso. E hoje eu vejo muitos líderes, muitos focados. O William falou das pessoas com muito trabalho, muito corridos. Está todo mundo muito corrido. Os líderes estão sobrecarregados, mas se o colaborador se sente sobrecarregado, você pode ter certeza que o líder dessa pessoa está mais sobrecarregado do que ele. Então, a gente precisa cuidar dessa liderança e ajudar a liderança a sair dessa operação desenfreada, né? Eu até não sou contra que o líder precisa fazer alguma coisa. A gente faz operacional a vida toda. Eu fui diretora e eu tinha um mundo de coisa operacional. Então, o meu CEO tinha um monte de coisa operacional, a minha CEO numa outra empresa tinha muito de operacional. Eu acho que faz parte da vida. Então, tem muita gente contra o microgerenciamento. Eu falo, se for microgerenciamento, tá bom. O problema é que as pessoas fazem fazimento, né? É microoperação mesmo. Então, acho que a gente precisa cuidar dos líderes para que eles estejam mais inteiros nas suas posições, para que eles possam cuidar mais dos seus colaboradores. A gente falou muito a palavra cuidado. E o líder, se ele cuidar, ele já vai estar sendo um bom líder, porque ele vai ter uma proximidade com o time, ele vai ter uma escuta ativa com o time, e ele vai conseguir tomar decisões mais acertadas. E, assim, entregar mais para a empresa, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Cláudia. E o William também, se quiser dar um recadinho até para as empresas, né, sobre como elas podem ter acesso ao convênio Farmacese, fica à vontade também, William. Então, vou aproveitar e vou puxar também algumas falas da Cláudia aqui que eu acho muito interessantes. Eu acho assim, primeira coisa é muito simples de ter o convênio da farmácia, né? Hoje você pode entrar no nosso site, farmacese.com.br, tem lá Quero Ser um Conveniado, você consegue ali ser atendido de alguma forma por uma pessoa da minha equipe, né? Que vai até a empresa, vai conversar com o RH, vai explicar tudo, vai enviar vários materiais de apoio e você vai conseguir ter esse benefício sem custo,
para levar para os colaboradores da sua empresa, não importa o tamanho dela. Tá? Até brinquei aqui com a Cláudia, ela falou, mas é que minha empresa é pequena ainda, então não sei se eu... Pode ter o convênio também. Empresa de qualquer tamanho, uma empresa de um colaborador, é possível ter o convênio, justamente porque o intuito da farmácia da Farmacese é cuidar dos colaboradores da empresa, indiferente de quantos a empresa tem. Um outro ponto que eu acho importante são os descontos que nós temos, né? São descontos muito agressivos, se a gente for olhar para o mercado, né? Que vão de 15%, 30% até 80% de desconto, né? Dependendo das linhas de medicamento ali. E essa atenção que nós levamos para dentro da empresa. Então, ações de saúde que são realizadas, né? Ações de SBA, que a gente gosta muito desse termo, saúde, bem-estar e acolhimento. Então, a gente pode levar nutricionista, a gente pode levar o farmacêutico, então a gente leva, às vezes, até gamificação, né, Charles? Ou então cuidado, um autocuidado com maquiagem, com cabelos. Então, tem uma série de programas que nós conseguimos hoje levar para dentro da empresa. E a empresa, né, nos traz sempre que é muito importante essas ações. Fora isso, nós também temos a parte tecnológica, né? Não só o nosso convênio é uma plataforma muito simples de tratar, como também nós temos os nossos armários digitais, que a gente acabou não comentando aqui, a gente falou no início ali, né? Mas os nossos armários digitais, que são formas de entrega, né? A gente coloca dentro da empresa também sem custo, tá? Falei aqui várias vezes sem custo, mas realmente não tem nenhum custo para você ter o convênio Farmacese e ter esses benefícios. Então, o armário, a gente instala ele na empresa e as pessoas, os colaboradores da empresa, podem fazer os seus pedidos em farmácia e receber nesse armário digital sem custo de entrega também, a entrega é gratuita, né? Com descrição. Então, ninguém vai estar colocando a mão ali no seu medicamento, no seu produto, né? Não vai saber o que você comprou, só você tem acesso a ele através de uma senha, né? E o colaborador pode continuar fazendo o seu trabalho normal e retirar só quando ele realmente quiser, né? Então, o medicamento vai ficar lá esperando. Para isso, né? Isso é muito bom em empresas que têm também uma recepção reduzida, né? Eu não posso ficar recebendo aqui as compras, aquele mundaréu de compra de farmácia ali em cima da mesa da recepcionista. Então, hoje a gente traz essa tecnologia que é o armário digital. Então, o recado que eu dou para as empresas, apoiado em tudo que a Cláudia disse, vamos cuidar dos colaboradores, né? Vamos primeiro cuidar dos líderes, né? Então, esse benefício é estendido para toda a empresa, desde o CEO até, né, os colaboradores da base. Então, cuide dos seus colaboradores, cuide dos seus líderes, né? Que os seus líderes possam cuidar dos colaboradores para trazer essa produção, né? Essa felicidade para que os colaboradores consigam produzir cada vez mais. Trazendo também uma fala da Cláudia, que os colaboradores que trabalham mais felizes, com um bem-estar melhor, produzem mais. Isso a gente sabe que, sem sombra de dúvida, está mais do que em voga agora. Perfeito, gente. Obrigado, Cláudia, por trazer aqui, contribuir conosco toda essa bagagem, essa experiência aí de mercado e essa sua fala sobre as lideranças. Eu acho que é importantíssimo esse cuidado que a gente tem que ter sempre, né, para que a gente consiga descer isso para os demais. Eu acho que isso é muito legal, muito importante. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Espero poder trocar contigo outros momentos, quem sabe convidá-la novamente para estar aqui falando sobre outros temas, inclusive, quem sabe, sobre própria liderança, né, que dentro da saúde. Então, fica também aí o nosso convite para, quem sabe, numa próxima oportunidade esteja aqui conosco também. Obrigada, Charles, e obrigada pelo convite, né? Eu que agradeço estar aqui e estarei toda vez que for convidada com muita alegria. Obrigada. Perfeito, obrigado, William, novamente por estar aqui conosco. Obrigado, Cláudia. E vocês, né, gente, que nos acompanham aí, não deixem de entrar lá nos todos os nossos canais. Nós estamos no YouTube com o Momento SBA, mas também estamos lá no Spotify, caso vocês só queiram acompanhar na ida para o trabalho, para a academia. Tem lá o nosso canal também do SBA lá no Spotify. Nós estamos no Instagram e no site da Farmacese também. Todos esses canais com vários conteúdos super bacanas para vocês a respeito de saúde. Porque vocês sabem que na Farmacese, se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento.